Você deve estar olhando essa imagem imaginando que a pessoa que teve esse acidente morreu por isso, né? Pois então, por incrível que pareça, não foi assim. Quando a gente imagina que alguém teve um ferimento grave na cabeça, tipo um tiro, um objeto estranho inserido, geralmente a gente pensa que essa pessoa morreu por isso. E isso porque, mesmo a gente não tendo um conhecimento razoável, a gente sabe que o que comanda o nosso corpo está na nossa cabeça. Porém, existem casos de pessoas que sobrevivem e acabam mudando até o próprio comportamento. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um filme muito conhecido chamado O Salto para a Felicidade, que é dos anos 80. E esse filme mostra a principal, ela sofre um acidente caindo de um iate, e aí ela perde a memória e ela se torna uma pessoa agradável, sendo que antes ela era muito mesquinha e egoísta. E a gente pode pensar como que isso aconteceu, né? E nesse caso da foto que vocês estão vendo, esse caso foi real. O nome dele é Phineas Cage e ele sobreviveu após essa barra de ferro ter entrado no seu crânio. Mas ele teve mudanças comportamentais que foram extremamente bruscas. Antes ele era um cara muito proativo, ele era trabalhador. E depois desse acidente, ele sobreviveu, mas o comportamento dele mudou totalmente. A personalidade dele mudou totalmente do que era antes. Ele se tornou um cara muito ranzinza, né? E com essa introdução, a gente já pode ter uma noção do que a gente vai falar hoje, né? Meu nome é Laura e hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Bom, gente, o sistema nervoso, ele é responsável por captar, processar e gerar respostas diante de estímulos no qual a gente é submetido. Devido à presença desse sistema nervoso, que a gente é capaz de sentir, de reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta, e mesmo no interior do nosso corpo. Nosso sistema nervoso ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é composto pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo bulbo e pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico ele é composto pelos nervos e gânglios. A gente pode dar uma olhadinha nessa foto. No sistema nervoso central, que é a sigla SNC, tem o cérebro, o cerebelo, o bulbo e a medula espinhal. E no SNP, que é o sistema nervoso periférico, temos os nervos espinhais, os plexos, a cauda equina, o nervo ciático. No geral, são os nervos e os gânglios, né? Bom, o sistema nervoso ele é composto por um tipo especial de tecido denominado tecido nervoso. E é onde possui os tipos celulares, que são os neurônios, e as chamadas células da glia. Nesse caso da foto, que a gente está vendo agora, são os neurônios. Bom, eles são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e apresentam como parte básica o corpo celular, que a gente está vendo agora. O corpo celular é onde está localizado o núcleo, que é essa bolinha no meio aí, que a gente consegue ver. E dois tipos de prolongamentos, que são os axônios e os dendritos. Os neurônios eles podem ser classificados em dois grupos básicos, os sensitivos ou aferentes, onde levam impulso para o sistema nervoso, e motores ou eferentes, que é onde eles levam impulso para outras partes, como músculo e glândulas. Mas a gente vai falar mais para frente, né, ainda nessa aula. Bom, no sistema nervoso central, ele é responsável por garantir a recepção e a interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro de processamento de informações do nosso corpo. Como eu falei no início, ele é constituído pela medula espinhal e pelo encéfalo. A gente consegue estar vendo agora as substâncias brancas e cinzentas. No sistema nervoso central, a gente pode encontrar essas substâncias. A substância branca, como a gente pode ver, ela corresponde aos axônios do neurônio, enquanto a substância cinzenta, ela corresponde aos corpos celulares. No encéfalo, de uma maneira geral, com exceção do bulbo, a substância cinzenta, ela se localiza mais externamente, como a gente pode estar observando na imagem. E já na medula, se vê o contrário, com a substância branca localizada externamente. Aí a gente consegue ver o cerebelo, o bulbo e a substância branca, como a gente pode ver, é o que está dentro, né, está mostrando, e as cinzentas são as voltinhas que por fora. O sistema nervoso central ele é protegido por ossos e membranas. O encéfalo, por exemplo, ele está protegido pela caixa craniana, enquanto a medula espinhal está protegida pela coluna vertebral. Tanto o encéfalo quanto a medula, eles estão envolvidos por três membranas denominadas de meninge, que a gente pode estar vendo nessa figura, as meninges cranianas e as meninges espinhais.
Nas meninges são a dura mater, que ela é a mais externa e também a mais fibrosa. Tem a aracnoide, que ela fica entre a dura mater e a pia mater, né? E como a gente pode observar na imagem, a aracnoide, ela recebeu esse nome porque quando a gente observa ela pelo microscópio, ela parece uma teia de aranha. E o líquido cefalorraquidiano, que a gente sempre escuta, ele fica no espaço subaracnoide e também tem a função de proteção. E também tem a pia mater, que ela é a mais interna e a mais vascularizada. E aí a gente consegue ver as meninges espinais e as meninges cranianas. Tá tudo observadinho, tudo representado, né, nessa imagem aí, né? Bom, agora eu vou começar a destrinchar, né, cada parte do sistema nervoso central. Começando pela medula espinhal. Ela tem um formato cilíndrico e está localizada no interior da coluna vertebral. Nessa estrutura, a gente observa que a substância branca, localizada mais externamente, e a substância central forma a letra H. Aí a gente consegue ver a central, na parte de cima tem um Hzinho formado. E ao redor tem a substância cinza, a substância branca, e o H é formado pela substância cinza. E a medula espinhal, ela está relacionada com um ato reflexo, que se caracteriza por ser uma resposta rápida e involuntária diante de algum estímulo, como tirar a mão e encostar numa chapa quente, por exemplo, né? Nesse reflexo, o encéfalo não está envolvido, o que significa que a medula espinhal ela pode atuar de maneira independente. Esse ato de reflexo ele é constituído basicamente por dois tipos de neurônio. A gente acabou de falar dele, que é o aferente e o eferente. E olha aí, ele surgindo de novo, né? Mas calma que a gente ainda vai chegar lá. Bom, o encéfalo, falando agora dele, ele está localizado dentro da caixa craniana e apresenta várias partes. As principais estruturas encefálicas que a gente pode observar na imagem é o tronco encefálico, né? Que ele é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E o mesencéfalo ele está relacionado com a audição, com os reflexos visuais e com o movimento de tração. Já a ponte, como o próprio nome diz, né, está relacionado com a ligação entre várias partes do cérebro. Ele age mesmo como uma ponte. E o bulbo está relacionado com o controle de diversas funções, como batimento cardíaco, respiração e deglutição, que são movimentos involuntários, né, que a gente não controla, já acontece normalmente no nosso corpo. Depois, a gente tem o cerebelo, que está representado aí pela cor amarela, e ele está relacionado principalmente com a coordenação de movimentos e o equilíbrio do nosso corpo. A gente tem também o diencéfalo, que ele é constituído pelo tálamo, pelo hipotálamo e pelo epitálamo, que a gente está vendo aí na imagem. E o tálamo ele é responsável por garantir que impulsos sensitivos cheguem ao nosso cérebro. O hipotálamo ele está relacionado com várias funções, como regulação da água do nosso corpo, da temperatura do nosso corpo, da fome, entre outras coisas. E o hipotálamo também atua produzindo hormônios, né? E o epitálamo, ele inclui a glândula pineal, que é responsável por produzir melatonina. E temos o tão conhecido cérebro, né? Que é a porção mais desenvolvida do nosso encéfalo e é dividida em duas partes, os hemisférios esquerdo e direito. Esses dois hemisférios eles estão unidos pelo chamado corpo caloso. E o nosso cérebro ele é responsável por garantir atividades motoras, memória, inteligência, emoção e razão. Desculpa, gente, pelo barulho aqui que passou uma moto, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no sistema nervoso periférico, o SNP. Bom, o sistema nervoso periférico ele é responsável por garantir a transmissão das informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso e do sistema nervoso para os músculos, as glândulas e as células endócrinas. Vocês vão entender isso mais direitinho daqui a pouco. Mas, no geral, ele tira de fora e traz para dentro, e tira de dentro e traz para fora. E leva para fora. E os neurônios responsáveis por levar essa informação do sistema nervoso central são chamados de aferentes. E aqueles que levam as instruções às estruturas, no caso, por exemplo, o músculo, esse processo ele é chamado de eferente. Do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico são eferentes. E agora, finalmente, a gente vai tentar explicar e entender qual é a diferença entre via aferente e via eferente, já que essas vias têm nome tão parecidos, né? Têm nomenclaturas muito similares. Bom, vamos a gente agora imaginar uma situação hipotética.
Sabe quando a gente tá fazendo um bolo e chega a hora de pegar a forma no forno? Então, imagina que você tá, sei lá, desatento, tá mexendo no seu celular, não tá prestando atenção, vai pegar o bolo e esquece de colocar uma luva antitérmica ou pegar um pano de prato pra te proteger. O que vai acontecer em seguida a gente já sabe, né? Você vai se queimar, obviamente. E quando você ter essa dor, você vai sentir a dor e automaticamente você vai querer tirar a mão de perto para você não se queimar mais, né? E é isso que significa as vias eferentes e aferentes. É esse exemplo que vai te levar a entender. No caso, vamos agora tentar explicar usando os nomes. Quando você vai pegar o bolo na forma quente e você sente a dor, nessa parte você vai ter a via aferente, que você vai sentir a dor. E essa dor ela vai sair do sistema nervoso periférico e vai ser levada para o sistema nervoso central. É isso que faz a gente não se machucar tanto, porque quando a gente recebe logo a dor de cara, a gente já quer automaticamente e instintivamente tirar a mão de perto, né? Então, a parte de sentir, no caso que nem a imagem está falando, a parte receptora vem da via aferente. Você sente a dor e a via aferente leva essa dor para o seu sistema nervoso central, para o seu cérebro, para você entender que você está sentindo dor. Então, colocando em palavras mais certinha, os nervos aferentes, eles conduzem sinais de neurônios sensoriais ao sistema nervoso central, entendeu? E nesse caso, é quando a gente sente a dor do queimado. Essa dor faz com que os nervos aferentes enviem informação para o sistema nervoso central e avisa que alguma coisa de errado aconteceu, né? E aí, depois que a gente sente a dor, o que a gente faz? A gente instintivamente tira a mão de perto, já tira a mão, já solta o bolo pra gente não se queimar mais, né? Quando isso acontece, é a parte da via eferente. Por quê? Como a gente falou, como eu falei anteriormente, na via eferente ela é responsável por mandar os sinais para os seus músculos e etc. E quando você sente a dor, a via aferente leva essa informação para o seu sistema nervoso central e o sistema nervoso central leva de volta para o seu músculo, para a sua mão, para você tirar a mão de perto. Então, ela é efetora, ela efetiva a movimentação, efetiva o seu sistema motor, entendeu? Então, os nervos eferentes, eles conduzem do sistema nervoso central ao longo dos neurônios motores para os músculos e as glândulas-alvo. Nesse caso, seriam os músculos do braço, para tirar a mão do quente. E isso é extremamente importante, porque é o que faz com que nós não machuquemos tanto assim. Quando o sistema nervoso age de forma tão instantânea, faz com que o dano seja o menor possível, né? Porque se a gente ficasse com a mão lá no quente, a gente ia queimar mais a nossa pele, ia machucar bem mais do que como é o que acontece, que a gente tira bem rápido e a gente consegue se defender de certa forma. Então, resumindo, a via aferente é o que leva o sentido de dor para o seu sistema central, tira da sua pele, do nosso sistema nervoso periférico e leva para o sistema nervoso central. De lá, o sistema nervoso central entende que tem uma coisa errada e faz com que a gente tenha que se mexer. Então, a informação do cérebro, do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico vai da via eferente, que é para a gente poder mexer o nosso braço de tirar da chapa quente, por exemplo. No caso aqui é do bolo, né? Então, eu espero que você tenha entendido. São palavras parecidas, mas a gente pode entender como elas funcionam, que acaba ficando mais fácil. Como o que eu levo de exemplo para poder lembrar disso. Como eu sei que a palavra eferente começa com E, então eu tenho que lembrar que é a parte efetora, que é a parte que faz os movimentos. Efetor. Então, efetor é com E, eferente é com E. Então, é um macetezinho que dá para lembrar e isso me ajuda. Eu espero que ajudem vocês também, tá bom? E, por fim, chegamos no sistema nervoso autônomo. Sim, também tem o sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso, ele é componente também do sistema periférico e ele atua regulando algumas funções involuntárias do nosso corpo, tais como desempenhadas pelo sistema nervoso sistema respiratório, sistema digestório, endócrino e cardiovascular. E nele há duas divisões, a simpática e a parasimpática. A divisão simpática, ela garante, por exemplo, que o coração bata mais rápido em alguma situação de estresse, enquanto a parasimpática faz com que o corpo relaxe após essa situação. Então, a simpática, ela
muda o seu corpo. Se você tá nervoso, o seu coração vai bater mais forte. E a parasimpática, como o próprio nome diz, ela para, então ela volta ao normal. E aqui nessa imagem ela é bem explicativa, ela tem vários exemplos e eu vou ler para vocês. Bom, na divisão simpática, por exemplo, ocorre a dilatação das pupilas. Então, a parasimpática tem a contração das pupilas. Também na simpática tem a inibição da saliva e na parasimpática tem o estímulo da salivação, né? Na divisão simpática tem o relaxamento dos brônquios e na parasimpática tem a contração dos brônquios. Na simpática tem a inibição da atividade estomacal e intestinal e na parasimpática tem o estímulo da atividade estomacal e intestinal. Continuando, na simpática tem o estímulo da liberação de glicose pelo fígado e na parasimpática tem o estímulo da vesícula biliar. Na simpática tem o estímulo da liberação de adrenalina e na parasimpática tem a inibição da produção de adrenalina. Por fim, na simpática tem a inibição do esvaziamento da bexiga e na parasimpática tem a promoção do esvaziamento da bexiga. E por último, na divisão simpática, no caso dos homens, tem a promoção da ejaculação e na parasimpática tem o relaxamento do reto. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham absorvido o máximo de informação possível. Eu espero que eu tenha conseguido passar os meus conhecimentos para vocês. E eu vou deixar uma atividade aqui no link do vídeo do YouTube para vocês conseguirem fazer e poderem exercitar a mente de vocês, né? Pelo conteúdo que vocês aprenderam agora. Então eu quero que vocês consigam resolver as questões tranquilamente, porque eu só coloquei questão do que a gente falou aqui hoje, tá bom? Então, boa sorte na resolução das questões, espero que vocês consigam. E é isso, pessoal, bons estudos, boa tarde, bom dia, boa noite pro horário aqui para quem vai estar assistindo. E é isso aí, um beijo e a gente se vê na próxima aula.